Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo então sobre o livro Nascido Escravo de Martim Lutero, onde temos aprendido então sobre a visão de Lutero com respeito ao livre-arbítrio. Lutero, de forma nenhuma, ele vai negar o livre-arbítrio, mas Lutero vai apresentar então o argumento de que o livre-arbítrio, pela sua própria força dentro daquela permissão de Deus ao dá-lo ao homem, ele não pode levar o homem à salvação sem a ajuda e a graça do Senhor nosso Deus, através de Cristo Jesus, com a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, o argumento de número 5 vai nos dizer o seguinte: a doutrina da salvação pela fé em Cristo prova que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos capítulo 3, 21 a 25, Paulo proclama com toda a confiança: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Essas palavras são como raios contra a ideia do livre-arbítrio. Paulo faz distinção entre a justiça conferida por Deus e a justiça que vem mediante a observância da lei. O livre-arbítrio, então, só poderia ser uma realidade se o homem pudesse ser salvo mediante a observância da lei. Então, o apóstolo Paulo ele vai deixar claro, que todos estão debaixo do pecado, todos pecaram, herdaram a natureza pecaminosa de Adão e estão carecendo agora da glória de Deus. Precisam de Cristo. E só esse fato demonstra que então o livre-arbítrio ele é impotente. E é o que o Lutero vai mostrar. Porque então, se pela força o livre-arbítrio pudesse levar o homem à salvação, então observando a lei, o homem conseguiria, mas ele não consegue, e é demonstrado isso aqui. Por quê? Porque todos estão debaixo do jugo, do peso, da escravidão do pecado. Estão impossibilitados pelas suas próprias forças, pelas suas próprias escolhas, de chegarem a Deus. Dependem da graça, do favor, da misericórdia divina. Dependem que o Senhor ilumine a sua mente, o seu entendimento, porque como o apóstolo Paulo ele vai falar em Efésios, no capítulo de número 2 e nos versos que se seguem, ele vai dizer que o Senhor nos vivificou estando nós mortos em ofensas e em pecados. Então, nós éramos como o vale de ossos secos de Ezequiel, no capítulo de número 37. Nós estávamos mortos, e um morto ele não tem então condições por si mesmo de alcançar vida. Esse ensinamento ele é uma bomba atômica sobre o evangelicalismo de hoje, e ele vai contrariando então a lógica que é pregada hoje, em que os homens eles são colocados num pedestal e é dito aos homens que eles podem, que eles são, que eles conseguem, que eles têm. E quando nós olhamos esse estudo e esse ensinamento, então nós somos confrontados com a nossa debilidade. E no tempo de hoje, por causa dos ensinamentos atuais, ninguém quer se sentir assim. Como antigamente também. O próprio Lutero, ao escrever então Nascido Escravo, que no seu original é a escravidão da vontade, ele teve uma luta muito ferrenha com Erasmo, que era o defensor do livre-arbítrio, era membro da Igreja Católica Romana, um estudioso,
e conhecedor realmente do ensino católico, onde a visão católica não aceitava, né, o livre-arbítrio ser atacado como estava sendo por Lutero. E Lutero, né, havendo então o Senhor feito uma grande obra na vida dele de salvação, ele descobriu a graça, ele descobriu o favor de Deus na vida dele. Ele foi levado por Deus então a entender que a salvação não dependia dele ao ler Romanos. E entender que a justificação era através da fé, e a fé é um dom de Deus, então é tudo pela graça. E isso hoje é um ensino que vai contra, né, o evangelicalismo, porque no evangelicalismo as pessoas então elas são ensinadas a se posicionarem e exigirem de Deus as suas bênçãos. E elas não são mais ensinadas, como está escrito, a se arrependerem, a se humilharem e a dependerem da graça e misericórdia do Senhor, né? Então, Paulo demonstra claramente que somos salvos sem dependermos em absoluto das obras da lei. Não importa o quanto possamos imaginar um suposto livre-arbítrio, capaz de praticar boas obras ou de tornar-nos bons cidadãos. Paulo continua asseverando que a justiça dada por Deus é de natureza inteiramente diferente. É impossível que o livre-arbítrio consiga resistir a assaltos de versículos como esses. Então, Paulo ele vai mostrar, né, que não é possível pelas obras da lei a salvação. Por quê? Porque esse suposto livre-arbítrio, ele não é capaz de nos elevar-nos a Deus, de nos fazer ser aceitos diante de Deus. Esse livre-arbítrio ele não é capaz de nos fazer ser reconhecidos como dignos de estarmos diante de Deus. Deus ele realmente deu o livre-arbítrio para o homem dentro da sua vivência, mas ele não é possível elevar o homem a algo maior do que aquela limitação que foi permitida por Deus. E o homem então ele está escravo de uma vontade caída, de um sentimento caído, de um pensamento caído. Ele não consegue, pelo seu próprio pensamento, entendimento, chegar-se diante de Deus e ser aceito. Essa é a questão, que muitas vezes as pessoas elas buscam serem aceitas perante Deus através da sua religiosidade. E eu não digo que a religiosidade seja algo ruim, mas se tratando de Deus, de forma alguma, Deus ele receberá isso como um ato digno de justificação. Porque diz a Bíblia que as nossas justiças são como trapos de imundícia perante o Senhor. Então todo homem ele está impossibilitado, mesmo praticando boas obras, de ser justo e justificado diante de Deus. Porque o justo, ele viverá pela fé. Ele é justificado pela fé. E Paulo assevera que a justiça dada por Deus é de uma natureza inteiramente diferente. Ou seja, o homem então não tinha condições de se autojustificar. Então, Deus, através do Evangelho eterno, da promessa eterna, da salvação que viria através da semente da mulher que feriria a cabeça da serpente, o Messias prometido, o Salvador da humanidade, Deus através de Cristo Jesus. Ele então vai salvar o homem. Como? Cristo, ele vai fazer o que nenhum homem poderia fazer. Cristo, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, ou seja, Deus foi gerado, encarnou nessa nossa mesma natureza,
só que sem pecado, porque a semente divina que não tem pecado, ali encarnou e cumpriu toda a lei que é impossível ao homem cumprir, o homem natural. A lei que foi dada por Moisés no Monte Sinai, ela era uma lei que apenas demonstrava o quão pecaminoso o homem era. E o homem é. E ela tornava então a consciência do homem despertada para ver quão falho ele era. Mas essa lei ela não poderia levar o homem a Deus. Ela só mostrava quão pecaminoso ele era, para que então o homem, através dos sacrifícios no tabernáculo, que era tipos de Cristo, era símbolos, era analogias, era sombras de Cristo, ele pudesse então, pela fé, oferecer ali sacrifícios para a remissão dos seus pecados ao sacerdote que levaria diante de Deus, e tudo isso são tipos e figuras. E Cristo, ele é tanto o sacrifício, como é o sacerdote, como é o intercessor perante o Pai. Ele faz então todo o trabalho que havia ali sido demonstrado no Antigo Testamento, através do tabernáculo, através dos sacrifícios, através do sacerdócio. Cristo, ele vai então fazer todo esse trabalho para reconciliar o homem com Deus, de uma vez só, de forma perfeita, gloriosa, e de uma forma que cumpriu então toda a justiça divina requerida, cumpriu toda a vontade divina requerida e foi aceito pelo Pai, e agora ele está, assentado à direita do Pai, como também nosso intercessor e também como o nosso rei, porque agora ele institui uma nova aliança, o reino dos céus está em vigor, a nova aliança, o novo Adão, a nova semente, a nova geração divina em Cristo, de salvos e eleitos, é inaugurada pelo poder de Cristo, pela salvação de Cristo, pelos méritos de Cristo. Então, aqueles que no Antigo Testamento eles foram salvos, eles olhavam pela fé para aquele que viria. Como diz o autor dos Hebreus, provando Deus algo melhor ao nosso respeito. Eles estavam então pela fé crendo que viria um Redentor. E dessa forma então nós devemos entender como é o agir de Deus, como é a justificação pela fé, como é o trabalhar de Deus para salvar-nos, para que nós descansemos em Cristo e tenhamos paz de consciência e não vivamos, confiando em nós mesmos e nas nossas boas ações. Elas são válidas quando feitas em Cristo para a glória de Deus, como consequência da nossa vida com Cristo, como consequência de que nós somos regenerados. Mas essas nossas ações, de forma alguma, elas são as formas e maneiras que alcançam méritos perante Deus. O único que alcança mérito perante Deus para salvar nossa alma é Cristo Jesus, e alcançou esse mérito, conquistou esse mérito e nos reconciliou, nos concede essa reconciliação pela fé no que Ele fez por nós. Ok? Esses versículos então desfecham ainda mais como outro raio contra o livre-arbítrio. Neles, Paulo traça uma linha distintiva entre os crentes e os incrédulos. Ninguém pode negar que o suposto poder do livre-arbítrio é bem diferente da fé em Cristo. Então, Romanos, ele cita 3:22, que vai nos dizer o seguinte, 3:22 de Romanos. Isto é,
Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, ele vai dizer no verso 28, né? Concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, se você ler Romanos em oração, você vai ver como é a salvação. E com certeza, espiritualmente, você será edificado, muito edificado. Romanos é uma suma teológica, é a excelência de um ensinamento teológico que leva à luz o nosso entendimento para entendermos a Bíblia e o plano de salvação através de todas as etapas e tempos e cronologias bíblicas, apontando sempre para a plenitude dos tempos e a salvação através de Cristo. Então há uma importância muito grande de o cristão estudar Romanos e meditar em Romanos para entender essas verdades. Então ninguém pode negar que o suposto poder do livre-arbítrio é bem diferente da fé em Jesus. Mas sem fé em Cristo, conforme Paulo esclarece, ninguém pode ser aceito perante Deus. Ninguém pode ser aceito por Deus sem a fé em Cristo. E se alguma coisa é inaceitável para Deus, então é pecado. E aqui nós falamos também de pessoas que podem crer em Cristo, mas também acreditar nas suas boas obras, que elas o levam à salvação. E eu repito, as boas obras elas não te salvam. Elas são a consequência de que você é salvo, mas a sua salvação está em Cristo. Você precisa ter isso em mente, para que você tenha paz de consciência, paz com Deus. Não pode ser algo neutro. Se alguma coisa é inaceitável para Deus, então é pecado. Né? Que fala-se aqui, né? Sem fé em Cristo, ninguém é aceito perante Deus. Então, se você crê que as suas obras lhe fazem aceito perante Deus, você está pecando, né? Não pode ser algo neutro. As suas obras são aceitas por Cristo. Deus aceita através de Cristo, mas não você crendo que por elas, mérito próprio, você é aceito. Tome cuidado. E se alguma coisa é inaceitável, então é pecado perante Deus. Não pode ser algo neutro. Por conseguinte, o livre-arbítrio, se existe, é pecado, visto que se opõe à fé e não redunda em glória a Deus. Romanos 3, 23, então, constitui-se em mais outro raio. Paulo não diz todos pecaram, exceto aqueles que praticam boas obras mediante seu próprio livre-arbítrio. Não há exceções. Se fosse possível nos tornar aceitáveis diante de Deus através do livre-arbítrio, então Paulo seria um mentiroso. Por quê? Porque uma coisa, ela leva a outra, né? Porque Paulo está ensinando, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça. Se é possível ser aceito diante de Deus através de outra forma, né? Por que ele estaria falando assim, que todos pecaram e pela fé em Cristo são aceitos e são remidos, pela propiciação no seu sangue e a fé na obra que ele fez nos faz aceitos perante o Pai? Por que ele falaria isso? Se houvesse outra maneira, e ele vai falar aqui, ele teria dado margens para exceções, né? Então, se houvesse outra forma de salvação, ele teria falado. Mas não, ele não dá margem. No entanto, Paulo afirma categoricamente que em face do pecado ninguém pode realmente glorificar e agradar a Deus. Todo aquele que agrada ao Senhor deve saber que Deus está satisfeito com ele. Porém, a nossa experiência nos ensina que coisa alguma em nós agrada a Deus. Deus só se agrada de nós ao nos olhar e ver Cristo em nossas vidas. Nós
firmes com Cristo, agarrados em Cristo. Pergunte àqueles que defendem o livre-arbítrio se existe neles alguma coisa que agrada a Deus. Eles serão forçados a admitir que não existe. Então, até aqueles que defendem que o homem tem algo de bom e esse algo de bom ajuda na salvação, eles são obrigados a dizer, se são honestos consigo mesmo, que não, eles não têm nada que possa realmente torná-los agradáveis a Deus, né? E é isso que Paulo claramente afirma, né? Porque não há nada em nós que possa agradar a Deus e levar então a uma justificação, a um reconhecimento, Deus ao olhar para nós, olhar e ver algo que seja reconhecível de dignidade para que sejamos então justificados e salvos. Até mesmo aqueles que acreditam no livre-arbítrio precisam concordar comigo, diz Lutero, que não podem glorificar a Deus, contando apenas com seus próprios recursos. A despeito do seu livre-arbítrio, eles têm dúvidas se podem agradar a Deus. E aí é aquela coisa, uma pessoa que confia no seu livre-arbítrio, mas ela tem uma fé sincera em Cristo, ela professa o Evangelho, ela é salva? Com certeza ela é salva, cremos que sim. Só que ela vai viver uma vida em dúvida sempre. Ela não vai ter certeza, ela vai sempre procurar meios e formas aquém de Cristo, fora de Cristo, para tentar agradar a Deus. Isso é triste, porque a pessoa nunca encontra uma paz de consciência, né? Assim eu provo, diz Lutero, com base no testemunho da própria consciência deles, que o livre-arbítrio não agrada a Deus. Então a própria consciência leva, né, ao testemunho de que sempre há algo. E aqui, ó, falando sobre consciência, eu trago o meu mais novo livro, né, que chegou agora, que vai falar aqui sobre o Tratado da Alma, de John Flavel. É um livro maravilhoso, um livro de mais de 500 páginas aí, tá? A editora aí Refletindo a Mente de Cristo. Também aqui, né, canal Refletindo a Mente de Cristo, que traz aí um estudo, pastor John Flavel, sobre a alma humana e seus aspectos. E agora também nós estamos no 4º trimestre da nossa revista da Escola Dominical, que fala, né, sobre a alma humana, fala sobre o corpo, né, a alma, o espírito, né? E esse estudo aqui é muito interessante, esse livro aqui é muito interessante e traz também reflexões, e esse pastor é um pastor que traz muito estudos cristocêntricos, ele sempre se mantém nas Escrituras, e é bom analisarmos esse aspecto da do nosso conhecimento, então, teológico à luz das Escrituras. Então eu vou deixar o link aqui para que você possa adquirir esse livro, Tratado sobre a Alma do Homem. Com certeza será de edificação. E esse livro vai falar sobre a consciência. O que é a consciência, né? Como ela age, né? Como foi que Deus deu ela para o homem, como ela age no homem. E aqui, ó, ele vai falar, ó, trazendo um spoiler do livro, ó, ele vai trazer aqui, ó, sobre a consciência, tá, ó. Ele vai trazer um estudo bem interessante aqui, ó, e como Lutero ele fala aqui, né, sobre a consciência, né, esse livro aqui ele vai trazer então também, John Flavel vai falar sobre a consciência aqui, ó. Nós lemos aqui, ó, assim eu provo com base no testemunho da própria consciência deles que o livre-arbítrio não agrada a Deus. Aqui, ó, ele vai estar falando então, John Flavel, sobre a consciência, tá? Ele traz um bom estudo aqui sobre a consciência, né? O que é o poder e habilidade de cogitação, sobre os pensamentos, sobre a consciência, né? O que significa consciência junto com pensamentos, como que funciona, né? Então é um livro muito, muito necessário no nosso tempo, e com uma visão cristocêntrica e bíblica, né? Porque hoje as pessoas, quando vão falar sobre alma, sobre pensamentos, sobre as características internas, então, do homem, elas apelam para a psicologia,
né? E a psicologia, a origem da psicologia não é cristã, a origem da psicologia é humanista, é filosófica e é ateia, marxista. Então, fuja disso, né? Fuja disso e procure autores cristãos que não estão ligados com a psicologia. Esse autor aqui foi um pastor cristão do século XVI, um homem que deixou um grande legado e até hoje a literatura que ele escreveu serve de edificação para muitos cristãos. Então, esse pensamento do livre-arbítrio, então, com base no testemunho da consciência, Lutero prova que essa consciência leva mesmo aquela pessoa que crê que o seu livre-arbítrio ajuda na salvação, a consciência dela leva ela a ter dúvidas, né? Apesar de todos os seus esforços e seus empenhos, o livre-arbítrio é culpado do pecado da incredulidade. Portanto, vemos que a doutrina da salvação pela fé é completamente contrária a qualquer ideia de livre-arbítrio. Então, vemos aqui, né, que mesmo com esforços, aquela pessoa, como eu falei, que ela foi salva, mas ela crê que ela teve ajuda da força dela, enfim, ela crê, né, na salvação em Cristo, enfim, ela olha para Cristo como seu salvador, seu justificador, mas ela também crê que ela tem condições de auxiliar nisso, e eu não posso dizer sobre a sua salvação, eu posso dizer que, olha, Deus o sabe, quem sabe é salva sim, então, mas ela viverá com peso de consciência, sempre lutando, sempre procurando fazer coisas para se justificar. E aqui nós estamos falando de soteriologia, doutrina da salvação. Nós não estamos falando sobre santificação, que é um ensinamento sobre nós como vivermos uma vida piedosa, separada para Deus. Eu estou falando aqui sobre a doutrina da salvação, né? E a salvação não depende de nós. Então esse foi o vídeo, né? Mais um vídeo aí, o argumento então de número 5, a doutrina da salvação pela fé em Cristo prova que o livre-arbítrio é falso. Romanos, capítulo 3. Que passagem gloriosa e que traz então para nossa alma grande consolação. Deus abençoe a sua vida. Então, deixe aí nos comentários o que você acha, né, sobre esse ensinamento, sobre Martim Lutero. Estamos agora passando, né, pelo mês da Reforma Protestante, né, e que foi um legado maravilhoso que foi deixado para nós e que nós possamos seguir esse legado, aproveitando o tempo de paz que Deus tem nos dado para servirmos a Ele aqui no Brasil. Curta, compartilhe, comente. Não deixe de se inscrever no canal. Eu vou deixar o link do livro aí para você também ser abençoado. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!